Olá, alunos! Vamos para mais uma questão de informática para concursos. Agora vamos falar sobre hardware. Vamos primeiro à leitura da questão, acompanha comigo. Na placa-mãe, alguns componentes já vêm instalados e outros serão conectados na sua placa de circuito. Um exemplo típico de componente que já vem nativamente instalado na placa-mãe é: letra A, processador; letra B, memória RAM; letra C, disco rígido; letra D, gravador de DVD; e letra E, chipset. Bem, quando nós vamos fazer a análise do que a questão pediu, é importante percebermos o seguinte: a placa-mãe é uma placa muito importante que temos dentro do computador. É através dessa placa-mãe que nós conectamos diversos dispositivos. Por exemplo, o disco rígido é conectado na placa-mãe através de um determinado cabo. O processador é conectado na placa-mãe através de um determinado encaixe, normalmente chamado de soquete. A memória RAM, os módulos de memória RAM, tipicamente são conectados na placa-mãe através de slots, de encaixes específicos. E por aí vai. O teclado, o mouse, tudo isso é conectado na placa-mãe para que haja a comunicação desses dispositivos com o próprio processador, que é a CPU, a unidade central de processamento daquele computador. Sabendo disso, que a placa-mãe é o local onde diversos dispositivos se conectam, também é importante saber que uma placa-mãe, quando é fabricada, já vem com alguns dispositivos previamente incorporados no circuito da placa-mãe, isto é, tipicamente nativos, que já estão lá dentro da placa-mãe. Que dispositivos são esses? São diversos, mas alguns dispositivos são conectados na placa-mãe. Não vem por padrão de fábrica já no circuito de forma nativa, ou tipicamente de forma nativa no circuito da placa-mãe. Então temos dois pontos a serem abordados. Primeiro, quando os recursos já estão previamente incorporados no circuito da placa-mãe de forma nativa, nós chamamos esses recursos de recursos on-board. Quando os recursos são conectados à placa-mãe e não vieram a princípio de forma nativa no seu circuito, nós chamamos de recursos off-board. São aqueles que são conectados à placa-mãe, mas não pertencem ao circuito original da fabricação daquela placa-mãe. Sabendo desse ponto importante, agora vamos dar uma olhadinha no que a questão pedia. A questão foi clara. Na placa-mãe, alguns componentes já vêm instalados e outros serão conectados na sua placa de circuito. Então ele já começa dizendo duas coisas diferentes. Alguns componentes já vêm no circuito da placa-mãe, on-board, e outros serão conectados, tipicamente off-board. Depois, um exemplo típico de componente que já vem nativamente instalado na placa-mãe é. Então a questão, na verdade, está pedindo um recurso típico que esteja ali na letra A, B, C, D ou E, que já seja nativo tipicamente da placa-mãe. Quer dizer, quando o fabricante fabrica a placa-mãe, que aquele recurso já é incorporado no circuito da placa-mãe. Vamos ver cada uma das alternativas. A letra A indica processador. Será que o processador é um recurso nativo que já vem incorporado no circuito da placa-mãe? Vamos observar. Acompanhem comigo. Observa que o processador, que é conhecido como CPU ou Unidade Central de Processamento, é esse dispositivo que você enxerga aí no vídeo. Esse dispositivo, de forma típica, não vem nativamente incorporado no circuito da placa-mãe. Ele é conectado na placa-mãe através de um encaixe, normalmente chamado de soquete. Então observa, eu conecto agora esse processador no circuito da placa-mãe através de um encaixe chamado soquete, mas ele tipicamente não veio incorporado ou nativamente no circuito da placa-mãe. Então a letra A não poderia ser respondida, porque o processador é conectado na placa-mãe. Ele não veio junto na placa-mãe quando essa placa-mãe foi desenvolvida, pelo menos não de forma típica como a questão pedia. Então, letra A, incorreta, porque o processador é conectado na placa-mãe e não veio junto com o circuito dela. A letra B indicou memória RAM. A memória RAM
que é conhecida como a memória principal do computador, também pode ser conhecida como memória principal do computador, ela normalmente, isto é, de forma típica, aparece na forma de módulos de memória RAM. Esses módulos de memória RAM são pequenas plaquinhas de memória RAM, que nós também podemos chamar popularmente de pentes de memória RAM. Esses módulos, tipicamente, não estão incorporados de forma nativa no circuito da placa-mãe. Os módulos, os pentes de memória RAM, devem ser conectados nessa placa-mãe através de encaixes específicos chamados de slots. Quer dizer, nós pegamos então o pente, o módulo de memória RAM, conectamos esse módulo em um determinado slot daquela placa-mãe. Por isso que a letra B não pode ser respondida como correta, porque os módulos de memória RAM são conectados na placa-mãe através de um slot. Eles não vêm nativamente, pelo menos não tipicamente, não vêm nativamente naquele circuito da placa-mãe. Não posso responder a letra B também. A letra C indicou disco rígido. Professor, o que é o disco rígido? O disco rígido pode ser conhecido também como HD ou ainda como hard disk. O disco rígido é um equipamento que serve para armazenar um grande volume de dados. A maior parte dos arquivos que a gente armazena no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós acabamos salvando esses arquivos no disco rígido do nosso computador. Mas o disco rígido, será que ele vem incorporado no circuito de forma nativa na placa-mãe? Não. O disco rígido é um equipamento, como você pode observar aí na imagem. Esse equipamento, esse disco rígido, esse dispositivo, vai ser conectado na placa-mãe através de um cabo. Mas ele não veio lá incorporado no circuito da placa-mãe. Por isso eu não posso responder a letra C, disco rígido, porque ele não é um recurso nativo, ou tipicamente nativo, que vem junto no circuito da placa-mãe. Não posso responder disco rígido também. A letra D, gravador de DVD. Através de um gravador de DVD, nós podemos gravar e também fazer a leitura dos nossos DVDs, CDs e assim por diante. Um gravador de DVD também é um dispositivo, também é um equipamento. E observa na imagem, o gravador de DVD também não vem junto no circuito da placa-mãe, não está nativamente incorporado no circuito da placa-mãe. O gravador de DVD também vai ser conectado à placa-mãe através de um determinado cabo. Portanto, eu não poderia ter respondido a letra D, gravador de DVD, porque ele também não é nativo, não vem junto no circuito da placa-mãe. Não posso responder a letra D, incorreta. Só sobrou a letra E de Equador, que diz chipset. Chipset, observa, chipset é um conjunto de chips que já vem nativamente instalado no circuito da placa-mãe. Quer dizer, o chipset é um conjunto de chips que vem nativamente já instalado no circuito da placa-mãe. O fabricante, quando fabrica a placa-mãe, já coloca lá na placa-mãe esse conjunto de chips chamado de chipset. E qual é a função desse conjunto chamado de chipset que já vem nativo na placa-mãe? A função é controlar a comunicação de dados, controlar a transmissão, a transferência dos dados entre os dispositivos periféricos ou a memória e o processador. É ele, chipset, que faz o controle da transmissão dos dados entre os dispositivos e o processador, que é a CPU do computador. Então, o chipset, esse sim, quando um fabricante fabrica a placa-mãe, ele já coloca nessa placa-mãe um conjunto de chips chamado chipset. Ele já vem nativo ao circuito da placa-mãe. Por isso, a letra E de Equador é a resposta correta. Lendo de novo, a questão perguntou um exemplo típico de componente que já vem nativamente instalado na placa-mãe. Isso, de fato, é esse conjunto chamado chipset. Já vem na placa-mãe. Letra E de Equador, a resposta correta. Observa, eu estou te mostrando na imagem diversos dispositivos. Está aí o disco rígido, está aí o processador, os módulos de memória RAM, o próprio gravador de CD, o gravador de DVD, que não vêm incorporados no circuito da placa-mãe. Mas o chipset, pode observar, esse já veio nativamente instalado na placa-mãe. Resposta, então, letra E de Equador. Até a próxima questão. Bons estudos!